Até meados do século XVI, a ciência estava atrelada como disciplina de estudo da teologia, e poucas pessoas sabem o que é teologia, o que muitas vezes é confundido como todo e qualquer estudo sobre Deus ou sobre religião. Mas há diferença entre estudos religiosos e estudo teológico. Na verdade, teologia é o estudo de Deus dentro do pressuposto de que ele se revelou ao homem de forma geral na natureza, na consciência moral humana e de forma especial pelos profetas e no Cristo. Embora não seja um livro sobre ciências, a Bíblia está cheia de admiração pela natureza e seus autores consideravam que a natureza revelava o poder criador de Deus. Durante a Idade Média, filósofos e teólogos como Agostinho entenderam que a natureza revelava muito sobre Deus. E os cristãos e monoteístas não foram os únicos a ter esta percepção. Na verdade, mesmo entre as mais antigas culturas do mundo que adoravam a natureza, havia a lembrança de um Criador que precedeu todas as entidades e criou todas as coisas de sua vontade e poder. O como exatamente o Criador fez sua obra é assunto de longo debate até hoje e nos maravilha com vários mistérios. A verdade é que, apesar de tudo o que descobrimos, de fato, não estávamos lá para ver como foi. Neste sentido, a história natural é como a própria compreensão que temos da história, que é sempre parcial, incompleta e reflexo da visão de mundo do historiador. Um materialista sempre vai compreender a história e a natureza de maneira muito diferente de um homem espiritual. Entretanto, mesmo sem compreender ou sem crer, de engenheiros até pessoas sem instrução acadêmica, todos percebemos lições vindas da natureza. Foi em torno de 1600 que Johannes Kepler, astrônomo e matemático alemão, deu ao mundo trabalhos sobre a mecânica celeste, que foram sendo aperfeiçoados e nos deram as primeiras compreensões de que a natureza poderia ser decifrada. A seguir, outro religioso, o cônego e matemático Nicolau Copérnico, daria ao mundo a revolução heliocêntrica, descobrindo que era a Terra que girava ao redor do Sol e não o contrário. Então veio Galileu na onda de Copérnico, que nos ensinou que na ciência não basta ter hipóteses, ideias ou opiniões, mas que precisamos de experiências. Ele teve suas discordâncias com algumas opiniões da Igreja, mas nunca negou seu Criador. Com Galileu, aprendemos que a natureza poderia ser descrita numa linguagem universal chamada matemática, e com Descartes, aprendemos que a matemática desenvolvia o raciocínio lógico. E este legado chegou a um dos maiores gênios que já existiu, Sir Isaac Newton, aquele que nos deu as leis da gravitação, estudos em óptica e era fascinado pelo estudo de Daniel e Apocalipse. Newton não só acreditava que Deus tinha criado o mundo, como advogava que Deus interferia mantendo o universo. Alguém dirá que a fé destes homens era fruto de seu tempo, mas foi justamente esta fé que os motivou a conhecer Deus revelado no livro da natureza. Para eles, a existência de Deus não estava atrelada ao Deus das lacunas, invocado para cada coisa da natureza que não tinha explicação, mas justamente porque eles estavam encontrando as explicações e percebendo que a natureza é explicável e lógica, que entenderam que ela tinha um projetista. Eu poderia citar outros cientistas como Carlos Linneu, um criacionista que inventou a classificação dos seres vivos e os nomes científicos para animais e plantas, ou Robert Boyle, considerado o pai da química, homem profundamente religioso, e, é claro, o genial Pasteur, igualmente temente a Deus. Obviamente existem muitos homens capazes que não têm crença alguma, mas o que estou argumentando é que a religiosidade não atrapalha ninguém em sua jornada do conhecimento e pode inclusive estimular. Para os pais da ciência, a vida era uma dádiva que precisava ser compreendida. E por falar em vida,
A história da vida também começou a ser investigada junto com as próprias formas de vida. Em 1667, Nicholas Steno, um bispo católico que veio de família luterana, foi chamado para dissecar a cabeça de um tubarão e percebeu que os dentes eram iguais a misteriosas pedras pontudas que já eram encontradas há muito tempo. Steno apontou que aquilo era evidência de que animais no passado haviam morrido e seus restos tinham ficado preservados na rocha. A percepção de que havia inúmeros animais fossilizados, inclusive espécies que não existiam mais, lembrou a estes homens que a Bíblia testemunhava sobre uma grande catástrofe que teria sepultado um mundo que geograficamente teria sido muito diferente deste mundo atual. Steno, percebendo que formas marinhas estavam sepultadas muito longe do mar, advogava que o dilúvio havia realmente inundado toda a terra e antes deste dilúvio tudo poderia ter sido diferente, desde continentes a montanhas que não existiam antes e foram elevadas posteriormente a essa catástrofe. O herdeiro de suas ideias foi o pai da paleontologia, o naturalista e zoólogo francês Georges Cuvier, o criador da anatomia comparada. Ele estava convicto de que o Criador tinha criado modelos básicos para o funcionamento da vida. Por isso os animais se pareciam, pois tais modelos eram funcionais. Cuvier, percebendo que as espécies desapareciam abruptamente do registro fóssil, sendo substituídas por outras, advogou a interpretação de que grandes catástrofes haviam varrido a vida no passado, que se transformou em fósseis. Esta teoria é chamada até hoje de catastrofismo. Porém, James Hilton, em meados de 1800, lançou a ideia de que a Terra, devido a estudos de camadas geológicas, era bem mais antiga do que se acreditava. E foi então que o geólogo inglês e grande amigo de Charles Darwin, chamado Charles Lyell, associou os tipos de fósseis com tipos de camadas da Terra e propôs a ideia de que cada camada designava uma época da lenta e gradual história da vida no planeta, dando origem à visão uniformista de leitura geológica, visão esta que inspirou seu famoso amigo que viajou de barco pelo mundo durante o século XIX. Foi o tempo em que o movimento materialista e racionalista ganhou força e o iluminismo propunha que o homem e seu intelecto chegariam a compreender todos os mistérios do mundo sem necessidade de alguma revelação divina. Foi neste contexto, apoiado por amigos agnósticos como o naturalista Huxley, que Charles Darwin publicou seu famoso livro A Origem das Espécies e propôs um novo modelo sobre como os seres vivos chegaram a ser o que são, deixando fora o tema sobre a origem da vida e sobre a origem da informação genética, assunto que ainda não era conhecido por ele ao descobrir-se os trabalhos do monge Gregor Mendel e durante o século XX com a descoberta do DNA e da microbiologia. De fato, sua descoberta sobre a seleção natural mostrou como os animais se especializam e derrubou um entendimento errado que criacionistas tinham e que hoje até eles mesmos já abandonaram. Ou seja, que as espécies não são fixas, mas elas produzem diversidade. E graças a esta verdade descoberta por Darwin, a teoria da evolução ganhou a academia, mesmo incapaz de decifrar a origem da vida ou da informação genética. O darwinismo se apoiaria no modelo uniformista da geologia para justificar um longo tempo necessário ao acúmulo de mutações para transformar as espécies. Mas o uniformismo também sofreria muitos questionamentos no século XX, ao descobrir indícios geológicos de extinções em massa, o que levaria os criacionistas a se alinhar mais uma vez com a leitura catastrofista da história da vida. Parece não haver dúvida hoje de que realmente grandes catástrofes ocorreram no passado da história da Terra e aniquilaram muitas formas de vida, entre elas os famosos dinossauros.
Darwin, que fora estudante de teologia antes de ser naturalista, se divorciou da leitura ortodoxa do texto bíblico em duas coisas irreconciliáveis entre sua teoria e a Bíblia, sendo a primeira de que todas as espécies tinham uma origem comum e a segunda que a morte era o mecanismo de pressão que levava a seleção natural a escolher entre as modificações aleatórias. Na Bíblia existe o conceito do grande conflito e a morte é o resultado do pecado e não do planejamento do Criador para desenvolver a vida. Qualquer leitura da história natural que se alinhasse com uma explicação religiosa foi a priori rejeitada e isso deu início não à separação entre teologia e ciência, mas a uma guerra de narrativas entre pessoas com convicções e interesses opostos que se apropriaram do discurso religioso ou do discurso científico e acabaram com o diálogo entre espiritualidade e ciência. O mundo se tornou estranho de lá para cá. A situação se tornou tão lastimável e a confiança se tornou tão abalada nesta guerra de narrativas que coisas estranhas como o movimento da Terra plana surgiram e hoje são rechaçados tanto por criacionistas quanto por evolucionistas. O termo criacionista começou a ser usado para uma miscelânea de pensamentos muito diferentes entre si e até desalinhados, enquanto o ateísmo reivindicou a ciência como sua propriedade intelectual, fazendo de conta que desconhecia de onde a ciência tinha realmente surgido, com os pais da ciência que eram todos religiosos. Do outro lado, discursos anti-ciência surgiram como uma reação impensada e muitas vezes feitos até mesmo na internet, que aliás só é possível graças à própria ciência. As mídias sociais revelaram pessoas nervosas, agressivas, mais preocupadas em ter razão do que aprender ou revisar suas próprias ideias. Este canal é justamente uma fuga da guerra de narrativas. Eu já fiz uma longa jornada lendo materiais de Darwin, Carl Sagan, Richard Dawkins, Collins e de vários autores criacionistas e também dos adeptos do design inteligente. Li de tudo. Minha conclusão é muito simples. A Bíblia e a natureza são dois livros de Deus. A natureza revelando o seu poder e a Bíblia revelando o seu plano salvador. Quando a Bíblia e a ciência parecem se contradizer, ou não entendemos uma, ou não entendemos a outra, ou não entendemos nenhuma das duas. Mas não estou interessado em tentar resolver tais mistérios, nem mesmo pretendo ter a resposta para todas as aparentes contradições. As contradições podem às vezes ser mutuamente excludentes, mas outras vezes podem ser verdades complementares de ângulos diferentes. Mas se o canal não é para resolver estes assuntos, então para que serve este canal? Salomão estava preocupado com criacionismo ou evolucionismo? Ele gastou seu tempo entendendo como a natureza podia prover sabedoria e que lições poderia tirar dela. Ele admirou e se maravilhou. Falou sobre como podemos aprender com a formiga e o mesmo foi feito pelo salmista, falando das estrelas, ou pelo livro de Jó, que discute grandes dilemas morais olhando para os animais. Exatamente o mesmo foi feito pelos pais da ciência, que buscavam entender o mundo à sua volta, que admitiam como sendo criado por Deus. A Bíblia parte do pressuposto de que Deus é o Criador e merece honra exatamente por isso. E este é o meu ponto de partida, desinteressado em provar que Deus existe ou de tentar responder os grandes mistérios que outros mais sábios antes de mim não responderam. Jesus endossou o relato de Gênesis, como também utilizou todas as oportunidades para explorar lições de vida das coisas da natureza. E os pais da ciência amavam este mesmo Jesus. Nenhum deles via incompatibilidade entre buscar honestamente respostas nas suas pesquisas com sua religiosidade. Aqui neste canal faremos o mesmo. Todos são bem-vindos, crendo ou não,
nenhum de nós nega que a natureza é maravilhosa. Então, que cada um de nós aprenda o que puder dela.